Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A mensagem de hoje se baseia numa conversa do apóstolo Paulo com o próprio Senhor. E no final da mensagem, darei a resposta à pergunta 627 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Algum tempo depois da conversão de Saulo de Tarso em Damasco, ele visitou Jerusalém e entrou no templo para orar. Deus apareceu a ele e mandou que ele saísse dessa cidade dos judeus para pregar aos gentios. O Senhor deu motivo para essa instrução. Em Atos 22, versículo 18, Paulo repete a história e as palavras do Senhor. Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Deduzimos da resposta de Saulo que ele não entendeu o motivo para a descrença dos judeus. Ele disse, em Atos capítulo 22, versículos 19 e 20, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Saulo era um deles, talvez o mais motivado de todos os adversários do cristianismo. Se ele viu provas tão fortes que adotou a fé e mudou radicalmente a sua vida, os outros não seriam convencidos por seu testemunho? Quem melhor do que Saulo para trazer muitos judeus, talvez a nação inteira, à fé em Jesus Cristo? Mas Deus insistiu. No versículo 21, ele disse, vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Saulo, melhor conhecido como Paulo, obedeceu a palavra de Deus e se tornou o apóstolo dos gentios. Pregou a muitos, estabeleceu igrejas em 2 continentes e escreveu quase a metade dos livros do Novo Testamento. Mas ainda permanece a pergunta: por que os judeus rejeitaram o testemunho de Paulo? A resposta não está nas evidências e nem na credibilidade da testemunha. Rejeitaram a palavra de Paulo porque já haviam decidido sobre Jesus. Qualquer argumento ou evidência que não se encaixasse na sua predeterminação sobre o Cristo seria rejeitado. Já haviam abandonado qualquer busca da verdade e interpretavam todas as evidências apresentadas para apoiar sua narrativa, uma narrativa falsa sobre Jesus. Paulo teve vários outros encontros com judeus, quase sempre com o mesmo resultado. Ele aplicou aos seus contemporâneos as palavras do profeta Isaías, falando em Atos capítulo 28, começando no versículo 25. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. A rejeição de evidências na defesa de preconceitos errados nunca levará à verdade. Agora, como prometi, a resposta à pergunta 627. Qual rei de Judá mostrou todos os seus tesouros aos representantes do rei da Babilônia? Alternativas: A. Josias, B. Joás, C. Amon ou D. Ezequias. A resposta certa vem de Isaías, capítulo 39, Ezequias. Diz o versículo 2, Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse.
E Ezequias foi condenado por isso, porque não era para se gabar das suas riquezas, mostrando para os babilônios. E o novo desafio, pergunta 628. O jovem Saulo de Tarso, melhor conhecido como Paulo, foi instruído por qual mestre em Jerusalém? Alternativas: A. Nicodemos, B. Hillel, C. Gamaliel ou D. Caifás. A resposta vem no final do episódio 629, o próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Como que nós reagimos às evidências apresentadas para nós? Principalmente quando se trata da questão de Jesus Cristo, como Deus que veio aqui para nos salvar. Avaliamos para chegar à conclusão da verdade ou fechamos os nossos ouvidos e olhos e endurecemos o coração para rejeitar a mensagem? Todos nós precisamos reconhecer a verdade sobre Jesus para receber a salvação que Ele oferece por meio do sacrifício que Ele fez na cruz de Calvário. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.